Olá! Vamos hoje explicar como se joga Chronicles of Avel, um jogo colaborativo, um jogo que se joga bem a partir dos 6 anos e que põe um conjunto de heróis a tentar proteger aqui a cidade de Avel de um conjunto de monstros que vêm tentar invadir. No livro de regras há uma descrição detalhada e muito interessante da história, assim como também dos monstros, dos tipos de monstros que existem, e há mesmo uma descrição de como é que eles interagem entre si, a lógica dos monstros. Além disso, o jogo baseia-se num trabalho colaborativo entre vários heróis, todos ganham ou todos perdem. Em primeiro lugar, este jogo tem a possibilidade de nós customizarmos o nosso herói, não é? Portanto, nós podemos pegar na ficha de herói e podemos desenhar o nosso herói e podemos dar-lhe um nome. Portanto, vem um bloquinho com muitas destas personagens para nós customizarmos e depois de customizarmos também escolhemos um nome para a nossa personagem. Portanto, esses nomes podem ser dados consoante queiramos ou existe uma folha com um conjunto de nomes sugeridos em que se atira os dados do jogo e com isto pode-se escolher então combinações engraçadas de nomes para as personagens masculinas e para as personagens femininas. O jogo... Também tens de fazer aqui o teu símbolo, não é? É isso. Também temos Só eu é que fiz o meu um símbolo. símbolo, temos aqui um símbolo desenhado e isto é livre para cada jogador. Depois, portanto, os jogadores podem pintar a sua personagem, e isso aí é logo uma interação gira que se pode ter em grupo para customizar as personagens e pô-las de acordo com personagens que gostemos. Depois disso, cada personagem começa com 5 marcadores de vida e, portanto, nós temos de pôr esses marcadores de vida nestas fichas de personagem e estes marcadores de vida vão sendo perdidos à medida que lutamos com monstros e recebemos dano e vão sendo recuperados à medida que usamos poções que existem para restaurar vida ou então em turnos em que se ganha vida. Ou também descansar, que é uma das ações do turno que vamos falar mais tarde. Exatamente. Uma das 4 possíveis ações do turno é descansar, que nos permite recuperar 2 destes marcadores de vida, dos 5 marcadores de vida. Quando alguém fica sem nenhum marcador, então é obrigado a voltar com a sua personagem para a cidade de Avel e perde o resto das ações desse turno. E também tem de se descartar um item, que tem uma coisa tipo capacete, escudo, botas, espada, armadura, uns itens. Um dos itens. O jogo decorre ao longo de um conjunto de turnos sucessivos que estão marcados neste espécie de calendário lunar. E a ideia é que quando chegamos ao último turno, então o monstro principal vai começar a caminhar em direção à Avel. Dependendo do número de jogadores, aqui este marcador começa num sítio diferente e avança uma casa a cada turno que passa. Portanto, no início é preciso montar o tabuleiro, e montar o tabuleiro é basicamente pegar nos 3 tiles, nestas 3 peças que têm a parte traseira com a representação de uma cidade. Estas 3 são embaralhadas e são posicionadas então aqui no seguimento da cidade. São os locais mais próximos para onde nos podemos movimentar. E depois, dependendo do nível de dificuldade que queremos, há vários mapas sugeridos no manual e que depois permitem configurações diferentes aqui destas peças. Portanto, a ideia é que vamos colocando aqui as peças de uma forma aleatória e vamos então montando de acordo com a geometria escolhida, consoante o tipo de mapa que queremos. Eu vou montar aqui um mapa à sorte, só para demonstrar a lógica do jogo. Uma das peças do mapa é logo marcada com o símbolo do meteorito, que é onde os monstros aterram e de onde começam depois a invadir a cidade. Portanto, nós vamos colocar este meteorito. Que é o nível 3, há também nível 2 e nível 1. Escolhemos a dificuldade com que queremos jogar e pomos o símbolo correto de meteorito, que vai condicionar depois, quando chegamos à ronda dos monstros começarem a atacar o castelo, vamos ver aqui o que é que acontece. E, portanto, vamos escolher, consoante o número de jogadores, um conjunto de monstros adicionais para colocar no tabuleiro.
portanto, neste caso, com 3 jogadores, nós começaríamos com o marcador aqui. Para além disso, antes de começar, é preciso baralhar as fichas de monstro. Portanto, existem muitos monstros com imagens giras, não é? Nós gostamos particularmente dos monstros que dão itens e que permitem melhorias. Portanto, cada monstro tem um conjunto de símbolos do que faz. Este morcego, por exemplo, tem um símbolo de melhoria do equipamento, aquela seta virada. E o que isso significa é que, tendo um equipamento, nós podemos melhorá-lo ao derrotar este monstro. Alguns dão moedas e o saco significa que vamos tirar um item. E os monstros têm sempre também uma vida, neste caso 1 de vida, e têm indicação de quais são os dados que se usam. Ora, tudo isto são coisas muito interessantes deste jogo. Em primeiro lugar, existem dados customizados do jogo para diversos tipos de ações, dados para os jogadores, que são os dados verde, amarelo, laranja e azul, e depois dados para os monstros, que são os dados pretos e roxos, e que se usam dependendo do tipo de monstro que estamos a atacar e do tipo de bónus que nós temos. No início, antes de começar o jogo, cada um dos heróis recebe uma moeda para a sua mochila e, para além disso, recebe também um item. Itens esses sacados aleatoriamente do saco de itens, onde os itens estão todos misturados. Portanto, vamos tirar daqui rapidamente um item. Só tens 5 segundos. O jogo tem mais 2 características muito interessantes. O primeiro é que, quando metemos a mão no saco para tirar um item, só podemos demorar 5 segundos enquanto procuramos uma forma que achemos que é a forma do item que queremos. Okay? Os itens são o escudo, o capacete ou elmo e a espada ou machado, portanto uma arma, e depois o item é colocado então aqui na posição correta. E cada tipo de item encaixa num sítio específico na personagem, e como mencionado atrás, se nós melhorarmos o item, então viramos e ele dá bónus diferentes. Portanto, os bónus estão todos representados com simbologia gráfica muito fácil de ler e de interpretar, que normalmente tem a ver com ter uma vantagem contra certos tipos de monstros ou usar dados a mais, para além dos dados normais. Para além disso, existem também aqui poções. Portanto, existem poções, como esta poção, que permite recuperar a vida toda. Existem outros, como esta poção, que permite usar um item a mais. Por exemplo, neste caso, usaríamos o dado laranja a mais. Portanto, e já agora, tu não podes, ter itens infinitos. Tu só podes de acordo com a mochila. É isso. Imaginemos outra característica muito interessante é que os itens que recebemos têm de caber. Não é? Na nossa mochila. Portanto, só podemos ter itens enquanto eles couberem na mochila. Se me saísse estes 2 itens, eu ia arrumá-los, não é? Para conseguir coisas. Mas agora, se me saísse de novo estes 3 itens, o que é que faria? Tinha de os arrumar na mochila ou deitá-los fora. Portanto, nesse caso ainda cabia, mas se recebesses agora mais uma moeda, era impossível encaixar a moeda dentro do espaço da mochila, e se não conseguimos, então não podemos ficar com ela. Não podemos receber itens ou moedas que não caibam na nossa mochila. Portanto, obriga-nos aqui a encaixar, como se fosse um puzzle, os nossos itens e as nossas moedas e gerir bem o que é que temos. Para além disso, o primeiro jogador que vai começar a ronda tem um marcador, que é para sabermos quando é que acabou a ronda, quando voltar a ser esse jogador. Pomos isto junto de um jogador para dizer que ele é o primeiro a jogar. À parte disto, em termos, portanto, a configuração das personagens está feita. Cada um coloca então a sua personagem na posição de início, que é na cidade de Havel. A cidade de Havel depois tem 3 muralhas que podem ser construídas. Portanto, há um tile em que podemos comprar muralhas e as muralhas vão permitir defender dos monstros. Assim, colocas onde tu quiseres, não faz diferença. E depois, imaginemos que um monstro estava aqui e os monstros estavam na parte em que iam começar a invadir e nós estávamos cada um aqui. Não ia dar para nós chegarmos a tempo para conseguir proteger a Havel do monstro. Se o monstro vir para aqui, ele destrói uma muralha e o monstro continua aqui. No mesmo sítio. No mesmo sítio. Mas a muralha desaparece. Exatamente. E ganhamos mais um turno de tempo para tentar derrotar o monstro. Quando não há muralhas, os monstros atacam a cidade e aí somos imediatamente derrotados. É importante frisar que o monstro principal
quando ataca a cidade, destrói todas as muralhas de uma vez. E, portanto, elas só servem para atrasá-lo um turno antes dele destruir a cidade. E pronto, com isto temos a configuração basicamente feita. Só mencionar que há tiles onde vamos poder comprar armadilhas. Estas armadilhas dão dano ao monstro quando ele chega ao tile onde elas estão. E para além disso... Também podemos comprar tiles de amuletos lunares. Amuletos lunares. Tipo, tu podes meter um amuleto aqui e depois aparece que tens de meter os monstros no sítio onde está disponível e não há mais. Portanto, os amuletos lunares impedem os monstros de aparecerem. E um monstro aqui, mas só que aqui não aparece monstro com um tile lunar. Portanto, onde pusermos amuletos lunares, deixam de aparecer monstros. E, portanto, isto é uma maneira de evitar que, de repente, tenhamos demasiados monstros com os quais gerir, não é? Portanto, vamos voltar a expor os personagens aqui e acho que temos tudo o que é necessário para começar a jogar. Portanto, o jogo inicia-se com cada jogador sequencialmente fazer, então, o seu turno, e o seu turno implica ele poder fazer 2 ações. Em cada turno podemos sempre fazer 2 ações, a menos que na primeira ação fiquemos sem vida e voltamos para a vela e perdemos a segunda ação. Portanto, estas 2 ações, nós podemos fazer várias coisas, não é? O que é que podemos fazer? Podemos andar. Andar custa 1 ação. E atacar. Atacar um monstro custa 1 ação. Vender, tipo, está aqui, 3 moedas por um item. Se eu tivesse 3 moedas, eu dava as 3 moedas e ia buscar um item. Podemos interagir com a peça, com o sítio onde estamos, não é? Por exemplo, no bazar, comprar coisas ou vender coisas. E dependendo do sítio onde estamos, podemos comprar muralhas, podemos comprar os amuletos lunares. Tudo isso consome 1 ação. E, para além disso, podemos? Também podemos teleportar, que é uma ação especial, não custa ação. Não custa. Portanto, também nos podemos teleportar entre... Não custa ação. Eu verifiquei nas regras e custa. Podemos nos teleportar entre estes sítios que têm um marcador de portal, podemos nos teleportar para o outro tile que tem exatamente o mesmo marcador aqui. E, portanto, isso permite-nos, numa ação, viajar rapidamente entre 2 sítios deste mapa inteiro. Ok? Portanto, vamos então começar a jogar. A primeira coisa seria o primeiro jogador decidir então que ação vai tomar. Primeira ação. Espera, falta pôr monstros em cada sítio. Portanto, aqui temos locais de monstros, os chamados spawning grounds pequenos. Portanto, nós vamos pôr monstros aleatórios em cada um dos sítios. Ok? E agora, o primeiro jogador vai fazer o quê? Andar por aqui. Gastas 1 ação a andar para aí, segunda ação, vais? Combater. Portanto, no início só podemos atirar os 2 dados verdes. Depois, à medida que temos mais poderes dos nossos itens, das armas que usamos, ou então de poções, podemos atirar mais. Mas para já, o herói vai atirar 2 dados verdes, que dá, portanto, saíram 2 espadas, que significa 2 pontos de dano ao monstro. O monstro tem 3 de vida e, portanto, ele precisa de 3. O combate desenrola-se de uma forma relativamente simples. Portanto, há 3 ataques entre nós e os monstros. Nós atacamos o monstro e o monstro ataca-nos e repetimos isso mais 2 vezes. Até o monstro estar morto, nós estarmos mortos, ou então a cada dessas rondas nós podemos desistir e sair do combate. Portanto, o monstro vai atirar também e ao monstro não se nada. Portanto, no monstro existem vários lados de garra, que são ataques, e há lados de espada partida, que significa não recebe dano de uma espada. Portanto, quando causamos dano ao monstro, marcamos, por exemplo, aqui 2 marcadores de dano ao monstro para saber quanto é que ele já recebeu e vamos para a segunda ronda. Portanto, o herói atira outra vez, tem mais uma espada e uma defesa. O monstro atira e tem uma garra, mas que é defendida pelo herói e, portanto, só temos 1 de dano ao monstro. É o terceiro, chega para matar o monstro. Portanto, significa que arrumamos estes marcadores, tiramos o monstro daqui. Portanto, este monstro foi derrotado e dá o quê? Dá 2 moedas e um item. Significa que, para além das 2 moedas diretas para o inventário, o herói pode tirar um item e adicionar... Força. 3, 4, 5. E o herói foi buscar um elmo e vai poder pôr esse elmo, mostro,
Portanto, é um elmo. Este elmo tem a vantagem de que permite contra monstros azuis virar uma vez aqueles dois dados, um roxo e um preto. Portanto, o elmo pode ser posto então no herói, ele vai passar a usar aquele elmo e ganha esta vantagem contra monstros azuis. Sempre que nós usamos uma dessas habilidades do equipamento, pomos um destes marcadores de descarga, que significa essa habilidade foi usada neste combate, porque cada habilidade só pode ser usada uma vez num combate. Quando o A combate menos que for acabar, tipo, podes lançar um dado a mais vermelho. Isso tu lanças em todas as atiradelas. é isso. Portanto, quando é vantagens de dados, isso usamos os dados sempre. Quando é uma habilidade, então só podemos usar uma vez. Portanto, desta forma, o jogo vai progredindo. Portanto, o segundo jogador também iria mover-se, por exemplo, Não, eu para... moves para aqui, combate, E derrota depois? o monstro, derrota o monstro, ganharia um item. as vantagens e depois, que mais? Não, vamos simplificar. Portanto, Depois acabaria o turno. depois os heróis também podem explorar zonas novas. Portanto, quando exploram, quando gastam um movimento para ir para um tile novo, então podem explorar, vira-se o tile, expõe-se e cada um destes tiles tem um efeito diferente. Neste caso, por exemplo, quando nós exploramos o tile e tem uma indicação de covil de monstros, pomos lá um monstro. E neste caso, se não houver monstro no início de um turno, portanto, se eu derrotasse o monstro na minha primeira ação, combate e derrotei o monstro. Na segunda ação, como não há lá monstro, eu posso ganhar 2 moedas. Ou a segunda ação podia ser ir para outro sítio. Portanto, para além destas peças, vamos ver quais são as outras. Temos aqui uma peça onde por 3 moedas podemos melhorar um item. Temos aqui um terreno de teleportação. Temos aqui um terreno onde podemos comprar as armadilhas. E as armadilhas são muito importantes, porque quando comprarmos as armadilhas, nós depois podemos pô-las, por exemplo, aqui à entrada para a cidade, e quando o monstro principal aqui chega, ele vai receber dano direto, que é atirando estes dados aqui. Portanto, E as também armadilhas dão dano muito de jeito. dados. Há Exatamente. dano direto e dano de dados. E depois existem também as peças onde podemos comprar as muralhas, existem peças onde podemos jogar, portanto, gastar uma moeda para tirar dados e dependendo do que sair, recebemos vantagens diferentes. Depois, existe ainda algumas peças onde saem monstros grandes, portanto, aqui nós vamos colocar monstros mais poderosos, está sempre de acordo com o tamanho da ficha, e alguns monstros são mesmo bastante poderosos e requerem normalmente vários ataques, várias rondas para conseguir derrotá-los, ou então só os atacarmos quando já temos muitos itens. Portanto, os nossos heróis vão claramente ficando depois mais poderosos ao longo do decurso do jogo. Aqui é onde compramos os amuletos lunares, e aqui o último tile, onde vai então aparecer o monstro principal, é outro tile com um monstro grande. Portanto, sempre que se vira um tile, então nós teríamos estes monstros. Para além disso, então, sempre que acaba um turno, portanto, nós 3 já jogamos, não é? Portanto, passaríamos o turno. Ao passar o turno, acontece a indicação do que está aqui marcado. Neste caso, por exemplo, tínhamos de voltar a encher todos os locais com indicação de monstro. Okay? No turno seguinte, ganhamos a vida toda ao máximo. Não, ganhamos 1 de vida. Pois. Não? Ganhamos 1 de vida, portanto, se tivéssemos 3 de vida, quando acaba o turno em que o marcador vem para um dos coraçõezinhos, então ganhávamos 1 de vida de volta. E assim continua até uma posição aqui em que passa a não ser possível comprar amuletos de lua, que é o antepenúltimo turno. No penúltimo turno, em que deixa de ser possível comprar mais armadilhas. No último turno, daqui do marcador de posição lunar, em que o monstro principal aparece. Quando o monstro principal aparece, ele é colocado no tile que tinha o meteorito. E já não podes comprar mais muralhas. A partir daqui não se pode comprar absolutamente nada. Pomos a mais os monstros que estão indicados no cartão, dependendo da dificuldade de jogo com que estamos a jogar. Okay? Neste caso era na dificuldade máxima, com 3 jogadores, nós iríamos colocar um monstro pequeno e um monstro grande, a mais. Okay? Os locais onde se colocam é tirar dado para decidir. E a partir daqui, todos os turnos, todos os monstros passam a atacar-nos. Porque durante
todo o desenrolar do jogo, os monstros são estáticos e nunca tomam a ação de atacar. São sempre os heróis que os atacam. A partir deste último turno, então todos os monstros passam a movimentar-se e tentam atacar o castelo. Portanto, eles têm de ser derrotados de forma a não chegarem ao castelo e o monstro principal também passa, uma vez por turno, a movimentar-se. Os monstros tentam sempre chegar ao castelo na distância mais curta. Mas se houver dois caminhos possíveis, são os jogadores que escolhem por onde é que o monstro tenta vir. Às vezes dá jeito de concentrar os nossos heróis num tile e tentar que os monstros venham por esse tile. Também dá jeito, na ronda antes da última, tentar derrotar monstros de modo a que haja alguns a menos na última. Também contribui para isto o tapar nos locais com os amuletos lunares e também tipo, contribui... tapar os monstros grandes Faz muita diferença. Pois, porque os monstros grandes são muito mais poderosos do que os normais. Uhum. Qual é o monstro mais chato de todos? Que nós Vampiro. encontramos? É o vampiro. O vampiro é terrível, não é? Pois. Porquê? O vampiro, qual é o problema dele? O vampiro tira-te um dado. De Não, cada não. tipo. Sim. Yeah. É isso. Cada Com o vampiro nós atiramos um dado a menos cada tipo, que faz muita diferença. E além disso, eu sabem me lembro, ele também tem bastante Yeah. vida Sim. e ataque. Eu vou procurá-lo aqui. O monstro Vampiro! Está aqui. O monstro principal atira sempre todos os dados possíveis de monstro, que são 5 dados. 3 roxos e 2 pretos. O que significa que ao longo do jogo os heróis têm de tentar ficar fortes o suficiente para tentar lutar com o monstro principal. Nunca se combate em simultâneo. Portanto, nunca há 2 ou 3 heróis a combater com um monstro. É sempre individual. Mas se eles estiverem junto ao monstro, pode um atacar, depois atacar o outro e depois atacar o outro nas suas respectivas ações. Portanto, aproveitar um turno só para todos gastarem as suas ações a atacar e tentar derrotar os monstros mais difíceis. Também se pode trocar coisas. Se estiverem no mesmo sítio, no mesmo local, eles podem trocar itens entre si, portanto, dando itens aos outros. Isso não custa ação, não gasta tempo, não há nenhuma desvantagem. O que é que nos falta explicar disto? É só que até agora nós fizemos para aí 6, 7 jogos e ganhamos sempre, exceto uma vez. Não foi? Yeah. Não, nós nunca perdemos. Perdemos. acho eu. Perdemos uma vez em que o monstro conseguiu derrotar por 1 ou 2 turnos, conseguiu derrotar. Mas, no geral, se planearmos bem, se fizermos um balanço bom entre não só andarmos a melhorar os nossos E se equipamentos, comprarmos a melhor armadilha que temos aqui, que mas isso faz muita comprarmos diferença. armadilhas e amuletos, então, à partida, o jogo é gerível. Também é uma questão de ir aumentando a dificuldade à medida que ganhamos experiência. Por último, é interessante que nós temos de decidir o que apostar, não é? Porque é impossível comprar as armadilhas todas e também melhorar imenso os nossos itens e também comprar os amuletos lunares. Portanto, normalmente nós temos de decidir o que fazer, talvez apostar numa armadilha e 1 ou 2 amuletos e dividir o trabalho entre os heróis. Se não se trabalhar colaborativamente, cada um só tiver a melhorar os seus equipamentos, o que é que acontece? Perde-se. É difícil depois no fim termos boas defesas. E há uma Idealmente- tática que tipo, o monstro está aqui. E os 3 heróis estão aqui. E só um deles é que tem as 3 armaduras. Aham. Melhoradas, idealmente, não é? Melhoradas, idealmente. Melhoradas. Ele atira e ataca o monstro e dá-lhe dano. Depois, ele, Acabando a sua ação, sim, ele troca os seus itens todos para outra pessoa, todos melhorados, e por isso ela também ataca vamos dizer, com a mesma intensidade. E depois ainda troca outra vez. nós não temos feito isso. Nós normalmente conseguimos chegar ao fim, cada um com alguns itens melhorados, e Pois. cada um de nós tem usado os seus itens só para atacar o monstro. Mas já várias vezes partilhamos poções, porque um tem E às várias vezes poções e itens. outro não tem, e então dá jeito ou para algum se curar, ou principalmente para poderem usar mais dados, porque mais uma vez é um jogo colaborativo e ajuda se nós juntarmos esforços e não pensarmos individualmente. Portanto, é um jogo interessante, com alguma replayability, portanto dá para jogar várias vezes e é diferente porque a posição é sempre diferente, e como há vários arranjos de mapa que também tornam o jogo bastante mais desafiante, pode-se jogar várias vezes até o jogo começar a ser aborrecido. Mas Pois. nós já jogámos várias vezes e ainda não se tornou aborrecido. Pois não. Não é? Pronto, últimos comentários. Este jogo merece o nosso ok? Sim. Muito bem. Portanto, é um jogo que vale a pena experimentar, um jogo interessante para jogar em grupo. E ficamos por aqui. Bons jogos!